que não dá é pra gente não causar emoção absolutamente nenhuma. Aí sim é um problema. Aí sim esse título ele vai flopar completamente. O arroz com feijão, ele vai dar certo. Sim. Desde que ele seja bem feito. Desde que não seja o que a gente falou ali de simplesmente colocar um título e entregar aquilo sem pensar, né? Principalmente porque o título precisa entregar para a pessoa um benefício. Olá você, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Me Chama de Marketing. Eu sou a Vanessa, eu tô aqui com a Fernanda, minha sócia. E hoje, Fê, a gente vai falar sobre o quê? Então hoje a gente vai falar, Van, de um assunto. A gente vai trazer, na verdade, né, as nossas técnicas, o jeito que a gente faz títulos assim mas tão magnéticos que chamam até a atenção dos mais desavisados por aí. E vai ser um conteúdo que é tão bom, mas tão bom, que, olha, eu garanto pra vocês que o que vocês vão ver aqui tem gente lá fora cobrando curso pra ensinar isso aqui que a gente vai ensinar hoje de graça dessa próxima 1 hora aí. Então, fica ligado nesse podcast que vai valer muito a pena. No final, você vai pedir o nosso Pix. Pra fazer um Pix pra gente. Eu não acredito que as meninas estão entregando esse conteúdo de graça. Deixa eu fazer um Pix pra elas. No final, você vai pedir um Pix pra gente, tenho certeza. Então, Fê, os nossos segredos, né? As nossas técnicas de produção de conteúdo, nesse tempo todo que a gente tá escrevendo pra internet, o que você destaca, assim, que é o principal pra gente começar quando a gente fala de conteúdo? Então, a gente tem, às vezes, a tendência de pensar em título muito como algo separado, né? Então, eu vou só pensar para um título para o meu conteúdo. E, na verdade, título, os bons títulos mesmo, eles vão nascer com base em boas ideias, ou seja, bons conceitos. Como eu vou empacotar aquele conteúdo. Então, primeiro eu penso o que é que eu quero representar. E aí sim, como que eu expresso através de um título, aqui, o título que pode estar combinado com uma imagem, ou a capa de um vídeo, enfim. Como que eu chamo a atenção logo de cara, né? Que essa é a função de um título. E aí você pode ter um título, que seja numa página de vendas, que seja numa introdução, num primeiro stories de uma sequência que você vai fazer. Tudo isso a gente configura como título. E ele vai nascer aí, então, da ideia. O que eu quero comunicar? Vou empacotar isso de uma forma criativa. Como que eu vou transmitir essa mensagem de uma forma criativa? E aí, sim, é que o título, por exemplo, de um post, de um vídeo aqui pro YouTube, ele vai nascer. Então, primeiro, a gente, aqui, né, dando exemplo desse próprio podcast, a gente já pensou o que é que a gente queria comunicar, para já também depois pensar num título que fosse traduzir de forma criativa o que a gente está querendo comunicar. Então, eu acho que esse é um dos primeiros, assim, uma das primeiras coisas que a gente pode falar, assim, quando a gente vai pensar em título, né, Van? Isso, eu concordo plenamente, Fê. E a gente, às vezes o título, ele acho que hoje as pessoas falam um pouco mais sobre a importância de criar um título, né? Porque, e qual que é essa importância? A importância é que é o primeiro contato da pessoa com o seu texto, então se aquilo ali não convencer a pessoa de prestar atenção em você, doar alguns minutos do precioso tempo dela para consumir o seu conteúdo, para te ouvir em um vídeo, né, arrastar o seu carrossel, continuar uma sequência de stories, se aquele primeiro contato que a pessoa tem com aquilo ali, que você tá com aquela comunicação sua, não convencer de que vale a pena continuar, perdeu tudo. Então, acho que hoje menos, mas hoje a gente ainda vê muitas pessoas tratando o título como se fosse uma coisa... Eu escrevo, produzo aqui, nossa, caprichadíssimo, que título que eu dou pra esse conteúdo aqui? Final. Eu dou isso. E faz assim de qualquer jeito, né? Às vezes pensou direitinho no conteúdo em si e simplesmente coloca um título ali, que é aquele título meio batidão, aquele título água com açúcar, e isso estraga o que tá por trás ali. Então, falhou em chamar a atenção, falhou em mostrar que aquele conteúdo vale a pena ser consumido, né? Que vale a pena entrar naquela conversa, né? Acho que vamos pensar sempre numa conversa, acho que é melhor. Falhou nisso, falhou a comunicação. Já teve um bloqueio ali e a gente já não consegue continuar essa conversa com a pessoa, porque ela simplesmente não vai querer, na avaliação dela ali rápida que ela faz no começo, cada vez essa avaliação é mais rápida, né? Porque a gente vive nesse mundo de que informação
estamos inundados de informação o tempo todo, então a nossa própria cabeça, ela precisa selecionar aquilo que a gente vai prestar atenção, né? Senão a gente tem uma overdose de informações todos os dias. Então, cada vez mais o título vai se tornar importante para quando a gente está pensando em comunicação. Acho que esse é o ponto, assim. Por que a gente está falando que essa aula, esse podcast vai ser uma aula, vai ser um curso? E por que é importante? Exatamente que essa é a porta de entrada para aquilo que você tem para falar com as pessoas. Falhou nisso, as pessoas não vão... O que você pode dizer, coisas maravilhosas, mas as pessoas não vão querer te ouvir, não vão prestar atenção. Então, você vai estar falando ali para ninguém. E aí, quando a gente reclama, às vezes, do resultado de um conteúdo, a primeira coisa que a gente olha é o título, né? Vamos ver, vamos analisar isso daqui. Direto e reto. A gente consegue mudar... Porque... E falhas acontecem, né, Fê? A gente também erra, né? Às vezes, em título, na pressa da produção, claro, erros podem acontecer. A gente já falou isso, né? Agora, acho que, se eu não me engano, no podcast que a gente falou dos nossos erros, que a gente já tinha cometido, sim, né? Sim, foi o penúltimo podcast, né? Não me lembro exatamente qual que foi. A gente falou dos nossos erros e acertos, que a gente já fez isso lá quando a gente estava começando, né? De deixar o título por último. Fiz o conteúdo maravilhoso, você já tá até cansado ali, né? Você drenou a sua energia mental, sua criatividade, e você vai deixar o título para depois. Você pode fazer depois, só que, como eu disse, né? Quando a gente pensa no conceito primeiro, o título, ele não fica desconectado do conteúdo que vai vir depois. Então, não tem aquela ideia de clickbait. Eita, já dei um spoiler aqui da primeira técnica. Do que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é exatamente isso. É exatamente isso, né, Fê? Então, a gente, depois de muito errar e acertar, a gente chegou em algumas conclusões, que é o que a gente vai passar para vocês aqui agora nesse podcast. E aí, primeira coisa, então, o que a gente pode falar, Fê, que os bons títulos precisam fazer para chamar essa atenção? Qual seria a primeira coisa, assim, que você pontua que é o mais importante? Então, seria o princípio do mais importante. Primeiro que ele precisa fazer o que a gente falou aqui, chamar atenção, né? Esse é a função de um bom título. Então, num anúncio, um bom título ele tem a função de chamar atenção. Na capa de um livro, um bom título tem a função de chamar atenção no meio de todas as opções que você tem dentro de uma livraria ou de um e-commerce, né, que vende livros. Você tem no catálogo da Netflix um bom título, que no caso lá é acompanhado de uma boa imagem, na capa de um livro também, no anúncio também, muitas vezes com uma imagem, tem a função de chamar atenção. Então, em absolutamente tudo, né, a função primordial de um título é te pegar. Peguei você, chamei sua atenção, claro. Aí depois eu tenho outras técnicas para manter a sua atenção ali, né? Porque principalmente na internet é um jogo de você sempre prender a pessoa na mensagem que você está querendo passar, porque a qualquer momento ela pode dispersar. Mas como a gente está falando só de título, essa é a função primordial. Então você tem que ter isso em mente. O que eu quero com esse título? Preciso chamar a atenção. Como que eu vou fazer isso? No geral, ou causando alguma curiosidade. Então, eu tenho que chamar a atenção dela. Falar, nossa, o que é isso? Quero saber mais. Ou eu tenho que causar uma sensação, uma emoção nela. E todo bom conteúdo, ele faz isso. Ele causa uma emoção. Ele não tá só ali passando uma informação. Então, ele faz a pessoa sentir algo, né? Seja raiva, seja nojo, seja alegria. Alguns Instagrams funcionam bem nisso, assim, de uma comoção mesmo, Sim. De certa forma uma piedade, uma dó, uma empatia com aquilo, né? Uma identificação então, também, né? Uma identificação, a pessoa se identifica, aquilo ali tem alguma identificação com ela, seja um valor, seja até algo que ela não acredita, mas pelo menos de forma racional, mas talvez no fundo da consciência dela ela saiba que aquilo ali tem um fundinho de verdade, ou ela não concorda com aquilo e ela quer ir lá só porque ela quer discordar, né? Então, tem isso também, né? É uma identificação. Acontece. Quando você causa uma emoção em alguém, você tá causando essa identificação de alguma forma também. Porque você conseguiu fazer ela sentir alguma coisa. E pode ser uma emoção que não é tão
positiva, né, do nosso ponto de vista. Raiva você pode considerar que não é algo positivo, porém, a raiva ela é um propulsor de ação, então sim, ela é boa. O que não dá é pra gente não causar emoção absolutamente nenhuma. Aí sim é um problema. Aí sim esse título ele vai flopar completamente. E como que a gente faz isso, né, Van? A gente também tem que lembrar que as pessoas, no geral, vão funcionar de uma forma muito simples. Então, ou elas estão buscando fugir de uma dor, ou elas estão buscando encontrar algum prazer. Então, isso é simples. Claro, né? Tô simplificando aqui o ser humano nessas duas coisas, não é só isso, mas essa base de funcionamento, nossa, ela funciona muito bem para a gente conseguir também ter esse efeito de chamar a atenção e causar uma emoção, né? Então, eu dou algo que ela quer ou eu ajudo ela a fugir de algo que ela não quer. Isso. Então, o título precisa entregar isso, né? Entregar essa condição de fugir de dor ou ajudar. E outra coisa também que os bons títulos fazem, né? Ele precisa trazer um benefício. Sim. Ele precisa logo entregar esse benefício para a pessoa ali. E é o que eu ia falar, que os títulos que inspiram também, né? São características de bons títulos. Títulos que já vão levar a pessoa já vou iniciar uma tomada de ação, talvez, que a gente vai concluir ali no final do conteúdo, no meio do conteúdo. E aí, puxando esse gancho, é interessante a gente pensar também que um bom título, ele resume essa ideia central desse conteúdo, como você bem disse, né? Quando a gente está pensando no título, por que não deixar isso ali para depois e fazer de qualquer jeito? Porque o título vai resumir essa ideia central. E quando essa ideia central é boa, a gente tem essa ideia clara ali na nossa cabeça, a gente consegue identificar possíveis bons títulos a partir dela. Então, Van, a gente já falou aqui, né? Já deu um pequeno spoiler do que seria a primeira, né? Nós vamos falar de 10 técnicas aí que a gente usa para criar bons títulos. Vocês vão ver, inclusive, que uma vai complementando a outra muitas vezes, então a gente pode fazer combinações entre elas, não são regras, tá? São princípios que nós aprendemos, que nos foi ensinado e que também a gente foi descobrindo aí ao longo do tempo dentro do que funciona e não funciona, né? Já são muitos anos aí criando muitos títulos, né? Já produzimos muito conteúdo, muita página de venda, muito anúncio, muito tudo que vocês imaginarem. Então, assim, é muito tempo criando título. Muito artigo de blog, tudo. Para título, vídeo no YouTube, para podcast, nossa senhora. Todo tipo de conteúdo. E esses princípios, inclusive, bom lembrar que esses princípios, eles vão servir para qualquer tipo de coisa que você for criar, tá? Então, desde um livro mesmo, um e-book, um nome para uma aula de um curso, porque também é interessante, né, a gente ter um nome que chama atenção, enfim. Qualquer título que você precisar na vida, você pode seguir esses princípios aqui, que eles funcionam, tá? Então, vamos lá aqui pro primeiro, que eu já falei, né, dei um spoiler lá atrás, que é sim para você fazer título clickbait. Você vai ouvir para todo mundo falando para você não fazer, a gente tá falando para você fazer sim. Mas tem um porém, contudo, todavia, né, que a gente falou primeiro, pense no conceito, e aí você pode sim pensar num título que seja chamativo, porque você vai entregar isso que você está prometendo naquele conteúdo. Você não pode chamar atenção e sair correndo. Isso sim é um clickbait safado. Aqui é um clickbait de responsa, ou seja, a gente quer sim ser um caça-cliques, a gente quer que as pessoas cliquem, e cliquem porque elas vão se identificar, porque a gente gerou a curiosidade, porque a gente causou uma emoção nelas. Mas nós vamos entregar isso no conteúdo. E é muito mais fácil a gente entregar aquilo que a gente está prometendo quando primeiro a gente está, o que eu vou prometer? E aí eu preciso entregar. Quando eu faço um conteúdo, por exemplo, e depois vou pensar num título, aí eu falo assim, eu vou ver lá, né, vou modelar algum título que eu acho interessante, eu vou entrar lá no BuzzFeed da vida, né, que é o reinado dos títulos clickbait, e vou copiar a fórmula deles para fazer título, que não tem nada a ver com aquilo que eu tô entregando. É assim, você vai conseguir um clique. Você vai conseguir um clique de entrada e um clique de saída. Fato. E não é isso que você quer. Então, sim, faça títulos que são clickbait, mas clickbait de responsa, né? Ou seja,
Prometeu, entrega. Primordial, eu acho, né, na comunicação. E se você vai nos ouvir falar o tempo inteiro, que é o que a gente tá... É entregar o que a gente prometeu. Então, isso já começa no nosso título. Então, não prometa nada que você não vai cumprir. Acho que é o principal. Então, faça clickbait, sim. Ao contrário do que as pessoas dizem, faça. Mas faça com responsabilidade, né? Então, não precisa fugir do clickbait, não. Você precisa só fazer com que ele seja um clickbait do bem, verdadeiro. Né? Principalmente se o seu conteúdo é bom. Então você tem, como a gente já falou, né? Às vezes o conteúdo é bom e o título é ruim, você tá falando pra ninguém. Então você tem garantia que seu conteúdo é muito bom, por que não fazer um título que realmente vai fazer a pessoa parar e ler? Porque aquele conteúdo é bom, porque aquele conteúdo vai agregar para outra pessoa de alguma forma, né? Vai gerar algum tipo de transformação ali naquele momento. Por que não usar um clickbait do bem para criar? Então, esse é o primeiro, né, Fê? Isso, o que a gente não pode fazer, Van, que nem o que se faz muito em sites de notícia, né? Você vai entrar num G1 da vida, qualquer site de notícia, na verdade. Eles usam muito disso, né? Jornal sempre usou, de você ter ali uma chamada, uma famosa manchete. Coisa de velho, Quem fala né? isso mais? Provavelmente. Mas na faculdade a gente aprende você manchete. ter ali algo que parece uma notícia bombástica e na verdade é só uma distorção de palavras, por exemplo. Então isso seria não entregar o conteúdo, né? Você fazer um simples jogo de palavras para parecer uma coisa e quando a pessoa clica para ler não tem nada daquilo, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado aí, é realmente no que você está entregando. Aí eu peguei, né, aqui a gente pegou para exemplificar um pouquinho, né, como que essa técnica está sendo usada na prática, e eu mencionei aqui o BuzzFeed, peguei 2 títulos de lá, que eles são realmente muito bons. Se você quer aprender a fazer aí títulos com essa pegada mais clickbait, tem 2 lugares muito bons, o YouTube e o BuzzFeed, para tirar Tem um outro também, Fê, tem um então, terceiro. Tá falando... Quem é de BH conhece Jornal Qual? Super. Quem é de BH sabe como é que... Jornal Super. Quem é de BH sabe o nível dos títulos do Jornal Super. Mas é brincadeira. Isso daí é... Ah, mentira, não, o que não fazer. É exatamente esse que não você tá falando bom. que... Tá. São manchetes absurdas que eles criam ali e o jornal é conhecido por isso, sabe? Então, não seja um jornal super. Mentira, nossa, eu vou pegar alguns, deve ter alguns clássicos espalhados pela internet, vou te mandar. Então, se você de BH sabe o que eu tô falando, não seja jornal super. Mas traz os exemplos, Fê, seus exemplos são muito bons. Então, esses aqui são 2 exemplos do próprio BuzzFeed. Um tá falando de um recente acontecimento aí, que é o VMA. Então, olha só, um monte de coisas estranhas aconteceram no VMA de 2023 e aqui estão elas. Vê se isso é algo que você consegue não clicar. Não tem como. Você fala, que coisas estranhas que aconteceram, quero saber, né? E aí, óbvio, eles têm que entregar lá no conteúdo. Aí outra, transformei 26 desenhos animados famosos em pessoas reais e alguns deles são assustadores. É muito bom também. Então, assim, é aquele tipo de coisa que te aguça tanto a curiosidade que não tem como não clicar. Você tem vontade, você passa lá, você entra no site, você passa lá um tempão clicando para ver as notícias. Por quê? Porque os títulos são muito bons. A gente pode até dizer que o conteúdo não é lá, né, grandes coisas, mas, assim, esses títulos, eles realmente são impossíveis de serem ignorados, eu concordo, né? Plenamente. E te faz, o que é interessante também, e as plataformas querem isso, te faz consumir um conteúdo atrás do outro, né? Então, às vezes você tá lendo um, você termina, você já tem um outro para você ler, porque aquele título te chama a atenção. E aí, uma coisa interessante, né, Fê, você tá trazendo essas fontes de inspiração, acho que a gente falou também sobre isso nesse episódio que a gente falou sobre erros e acertos, mas fazer um banco ali de ideias. Então, o que você viu, que seja de clickbait, que você fala, olha, essa ideia aqui tá legal e você consegue criar um conteúdo a partir daquilo, faça um banco de ideias em alguma ferramenta para você, no Notion, no Trello, no Evernote, não sei onde que você pode
criar para ser mais fácil para você, mas dá para salvar essas referências, que são realmente muito boas, né? Sim, e você vai encontrar padrões quando você faz isso, né? E padrões, tudo isso aqui que a gente vai apresentar, você com certeza vai encontrar nos títulos que mais vão chamar a atenção, aí não tenha dúvida. E título clickbait também é interessante, porque alguns trazem polêmicas. Então, Sim. E a gente adiciona os dois ali, né? A polêmica também por si só já é algo que chama atenção, que já fala, opa, ou eu concordo, ou gera aquela identificação, ou gera uma repulsa na pessoa, vai gerar algum sentimento ali. E aí, exemplos. Por exemplo, timidez é arrogância. Então, vai lá, toca lá no fundo daquele tímido, né? Sim, ó, timidez isso aí da discussão comigo. É bom para redes sociais, né? É ótimo. Isso é um case real. Esse é um case real, nossa. Esse deu pano pra manga. Pessoas ficam bravas. Deu super pano pra manga. Mas a gente, assim, a polêmica vai até um certo limite. Você tem que saber até onde você pode ir. Você não vai falar bobagem, né? Mas se você tem convicção daquela crença, isso aí é uma crença, é um fato. Então eu tenho que saber como defender no conteúdo, não é um clickbait. Mas é bom porque ele gera muita conversa ali, né? Nos comentários, o pessoal defendendo, outros não concordando em nada com aquela ideia, e isso aí outros apontando o dedo, o que é uma coisa interessante quando a gente pensa em conteúdo para rede social também. As pessoas gostam tanto de se identificar, de participar de polêmicas, quanto também apontar o dedo pro coleguinha, né? Tá vendo aquele cara ali, é arrogância. Eu sabia que aquela timidez era arrogância. As pessoas gostam disso, né? Então, quando a gente traz essa polêmica, essa quebra de padrão, gera essas conversas que a gente tava falando. Uma outra polêmica também. Essa aí você sabe de quem que é. Rende muito pano pra manga, esposa não trabalha. Esposa não pode, mulher não pode trabalhar, né? E dentro dessa área tem bastante, aí vai render também. Vai até extrapola a rede social, vira notícia em portais de fofoca, vira aquela confusão inteira. Então, títulos nesse nível, né? E podem existir outros, assim, vamos pensar... Tem que tomar um certo cuidado, assim, você tem que bancar, né? Tem isso. Então, acho que você não pode, como todo conteúdo, você tem que ter uma responsabilidade. Você não pode tirar aquilo do nada, principalmente. Acho que tem que ter um embasamento. No caso da timidez e arrogância, tá? Você tem acha, embasamento. Mas que embasamento? Baseado em quê, né? Esposa não trabalha. Da mesma forma, baseado em quê que você acredita? Pode ser contraditório, tem gente que vai concordar ou não, Sim. Mas tem que ser baseado em alguma coisa. Não é algo que simplesmente eu acordei, pensei e criei esse conteúdo ali, né? O que é legal também depois, essa parte de produção de conteúdo... A gente já tem podcast que a gente falou de conteúdo? Já, mas assuntos infinitos. Aí dá pra gente fazer muitos a gente falou outros. Muito, né? Então, eu tô falando que trazer essa parte, talvez um podcast apenas pra gente falar de polêmicas e pautas quentes e hypes. Pode ser talvez um tema que a gente possa... Como usar, né? Como saber usar. Como usar. Como Ótimo. usar e como não usar, né? Então, acho que pode ser um tema legal pra gente trazer também. Então é isso, assim, polêmica por si só já é algo que vai gerar uma curiosidade, uma identificação, uma repulsa, né? Ótimo para senso de comunidade. Junta um clickbaitzinho ali, constrói aquele conteúdo e ponto. E claro, né, Van, acho que é um ponto que é importante levantar, que a polêmica, ela nunca pode estar ligada a uma crença ou algo que não tem nada a ver com a sua marca, né? Que você só tá surfando uma onda porque alguém tá falando, por exemplo, que tá na moda agora falar a esposa não trabalha, né? Que mulher não precisa trabalhar, que o homem é o provedor e tudo mais, né? Isso aí é uma discussão que tá tomando a internet. Aí alguém que não tem nada a ver com esse assunto ou não tem uma crença específica a esse respeito vai lá e faz um título desse só polêmica pela polêmica. Aí é um problema. Que não tá alinhado em nada com a marca. Aí não dá certo. Aí você vai arranjar sarna pra se coçar. Como a gente já trouxe aqui no podcast vários casos dessa falta de coerência entre marcas, Isso, né? E aí, exato. Na comunicação em geral de marcas, em criar campanha, em se posicionar, não tava coerente, as pessoas, tem uma coisa estranha aqui.
E aí nunca vai dar bom, sempre vai ser algo que não dá certo mesmo. Então acho que a gente pode ir pro nosso segundo ponto, né, Fê? Então um bom título, o que ele faz também? Ele traz palavras do que as pessoas conhecem ali, que a sua comunidade vai conhecer, do universo da sua marca, do universo das pessoas que convivem com você, né, nessa grande conversa digital. E aí a gente tem, por exemplo, teve há um tempo atrás a gente postou, trazendo também uma pauta quente que havia surgido, que era o próprio VMA, a gente criou um conteúdo que era não use a estratégia da Anitta para criar os seus conteúdos. Então a gente traz um nome ali, a gente traz o nome Anitta, que as pessoas conhecem. Que já conhecem. Então esse é um tipo de conteúdo. O nome da Anitta é mais fácil, assim, acaba que todo mundo conhece, né? Mas poderia ser o nome de uma outra pessoa. A gente já criou conteúdo, por exemplo, para falar o que Michelangelo me ensinou sobre marketing. Né? Michelangelo, muito conhecido, pintor muito conhecido, artista, né, da Renascença muito conhecido, tem a ver com o nosso universo de marca. Sim. Porque a gente gosta de arte, a gente gosta de história, a gente gosta de viagens. Então, o que Michelangelo nos ensinou sobre isso, né? A gente tem um outro também, 10 coisas que eu aprendi ao conhecer a Oprah. Esse não é nosso, mas enfim. A gente não quis trazer só títulos nossos aqui para não ficar chato. Esse não é nosso, mas a Oprah também é uma pessoa conhecida, né? E aí, mais uma vez, essa identificação, a Oprah, ela é conhecida no seu nicho, nesse universo, na sua comunidade? Sim. Pode ter outras que as pessoas vão pensar, quem que é Oprah, né? Ou quem que é Michelangelo? Então, fazer valer de palavras que as pessoas conhecem. Nomes, né? Uma outra coisa... As palavras também, né? Pode ser, por exemplo, se você conhece muito bem a sua persona, e às vezes, se você trabalhou muito bem a marca, você vai ter também, são quase palavras internas ali da comunidade, né? Então, você vai ter as pessoas vão se referir a algo usando uma palavra que é só daquela comunidade. Aí você pode trazer, se o seu objetivo com aquele conteúdo em si for criar esse senso de comunidade. Ou você descobriu que a sua persona usa uma palavra no geral para se referir a um determinado item, por exemplo. Vamos pensar aqui, né? Eu contei essa história num outro podcast, que lá, eu sou de Santos, que lá a gente chama o pãozinho de média. Então, se eu sou uma padaria lá de Santos, né? E aí eu vou fazer algum conteúdo para falar do pãozinho, eu vou usar uma média lá no título, porque eu vou conversar diretamente com aquele meu público. O que não vai acontecer, enfim, né? Se eu for conversar com outro público que não vai entender. Exato. Então, às vezes você pode ter palavras que realmente ali o público usa e que você pode trazer para sua comunicação. Então, é por isso que é bom você estar sempre em contato com as pessoas, porque você vai começando a identificar ali padrões também as palavras que elas usam, né, para deixar um comentário, para responder uma pesquisa, e você vai trazendo isso para os seus títulos aí também. É uma boa forma de chamar a atenção. Para sua comunicação no geral, né, Fê? A gente falou sobre isso foi sobre a Netflix, que a forma como as pessoas se referiram. Aí agora em algum conteúdo aqui, assistam todos. A gente falou sobre isso também, de estar atento à comunidade, absorver isso que vem da comunidade também e começar a usar isso na sua comunicação. Sua produção de conteúdo e, obviamente, na forma como você cria os seus títulos também. Fazer isso a gente tem parte também... da sua identidade verbal, né, tipo do manual de tom de voz ali da sua marca. Isso é muito poderoso. Da personalidade, né, desse pilar de personalidade de marca mesmo. E a gente tem também uma outra, trazendo essas palavras comuns, a gente tem frases, às vezes, que todo mundo fala, né? Frases mais de um senso comum, que pode destacar uma ideia de um conteúdo, como a gente também teve recentemente um corte aqui do podcast que a gente postou no Instagram, e aí o título era "Você sabe com quem está falando?" Então, que é uma frase comum, super conhecida.
Sim, que traz, assim, normalmente você sabe com quem está falando, traz essa coisa um pouco da arrogância, né? Como se você sabe com quem está falando, mas no nosso caso foi para falar sobre persona. Então, uma frase que tá já num coletivo, né? Já tá mais no senso comum, ela foi usada para falar sobre um assunto que era o assunto persona. Isso, essa que é a importância da gente também conhecer a cultura onde a gente está inserido, né? Porque essa frase em outra língua, por exemplo, ela poderia não fazer o menor sentido, né? Então faz aqui dentro do... Tem uma outra também, que aí é o uso de uma palavra em si, né? Que é, por exemplo, a gente se refere às gordurinhas, muitas vezes, como pneuzinhos, né? Ah, eu tô com um pneuzinho aqui. Mais uma vez, se eu for traduzir para outra língua, vai ficar super esquisito, não faz o menor sentido. Aí o Dunkin' Donuts, que é uma campanha já antiga, mas eles usaram isso de uma maneira brilhante num título, que eles literalmente colocaram calibre seu pneu. Ou seja, a gente não é saudável, a gente não é nada saudável. Vem aqui para calibrar o pneuzinho da sua barriga. Uma brincadeira, inclusive, com uma frase que é calibre pneu, né? De calibrar o pneu mesmo, quando você vai lá no posto, né? Para encher o seu pneu. Então, sim, é um jogo de palavras, mas usou com outro significado. Então, essa também é a importância da gente conhecer a língua, né? Na qual a gente vai se comunicar, para poder fazer esses jogos de brincadeira com as palavras, né? Então, a cópia aí entra forte, né? Nesse tipo de jogada, mas, assim, a gente cria títulos que são muito mais criativos, são fora do comum, né? Foge do óbvio e é muito divertido e engraçado, né? Então, chama atenção sem dúvida. E mais uma vez trazendo um exemplo que não é um título de conteúdo, né? É um título de uma campanha. É uma campanha. Então, mas é pra tudo, né? É uma comunicação, exatamente. Então, princípios de criação de título vão servir para quando a gente está criando o título dos mais diversos formatos. Sim. A gente só vai ter que entender, né, o contexto, né? Então, de repente, esse mesmo título, talvez ele não fosse fazer tanto sentido se eu fizesse um vídeo. Aliás, não faria sentido para um título no YouTube, né? Ia falar assim, não, mas que coisa estranha. Agora, dentro de um contexto acompanhado, por exemplo, com uma imagem que remete ali, que deixa claro que está se falando do donut e tudo mais, ou seja, a mensagem, como todo o conceito da mensagem, ele faz sentido. Então, o canal também vai influenciar, né? O canal, o que eu quero comunicar, em que momento da comunicação. Se eu estou ali fazendo um conteúdo de conquista, ou seja, eu estou querendo só atrair a atenção da pessoa, se eu já estou querendo vender algo para ela, né? Então, tudo isso também vai impactar aí na escolha do título, né? Muito bem, Fê, exatamente. E a gente teria, então, um terceiro aspecto, que é considerar o simples que dá certo. Então, muitas vezes, o arroz com feijão, ele vai dar certo. Sim. Desde que ele seja bem feito, desde que não seja o que a gente falou ali de simplesmente colocar um título e entregar aquilo sem pensar, né? Principalmente porque o título precisa entregar para a pessoa um benefício. Então, algo que a pessoa queira. Então, é simples. O título está entregando algum benefício? Tem logo ali, já de cara, algum benefício que a pessoa vai ter se ela continuar prestando atenção em você? Né? Alguma coisa que ela vai aprender a fazer? Alguma crença que ela imaginava de uma forma, ela descobre que é o contrário? Qual que é o benefício desse título? Então, muitas vezes, quando a gente está pensando... a gente pode tentar criar coisas mirabolantes, mas a gente tem que lembrar que sempre que o bem feito, o simples bem feito, ele funciona. Sim. Que é a mesma coisa se a gente trouxer títulos em formato, por exemplo, de listas. Listas continuam funcionando. Listas continuam funcionando até hoje, né? Nos seus exemplos ali do BuzzFeed, a gente teve listas, né? Ou mesmo que não tenha a numeração, mas muitas coisas aconteceram, depois aquilo vai ser apresentado em formato de lista. Então, listas listas com essa numeração também, principalmente, é algo que sempre dá certo. É o básico e que dá certo. A questão é não ter preguiça, eu diria, e não simplesmente focar em 5 dicas para X, 5 dicas para aquilo outro. Né? Existem formas melhores de criar listas, e a gente tem até exemplos que a gente colocou aqui.
2 exemplos. 5 truques de fotografia em 5 minutos. Então, traz benefícios. São 5 truques de fotografia e ainda tem a coisa do rápido. Sim. Em 5 minutos. Em 5 minutos você aprende 5 dicas. Sim. 10 hábitos saudáveis que estou colocando em prática na minha rotina. A gente traz tanto, já está trazendo o benefício, que são esses hábitos saudáveis, traz a lista e traz até uma identificação, né? Sim. O que eu estou fazendo na minha rotina. Sim. Que é outra coisa também que a gente percebeu que dá certo, que é quando a gente traz aquele conteúdo mais para perto da gente, o que a gente aprendeu, o que a gente faz, né? Traz isso pro pessoal. São conteúdos que às vezes têm uma performance muito melhor do que outros que são super genéricos. Então, não são 10 hábitos saudáveis que outras pessoas colocam em prática. São que fazem parte da minha rotina, que eu coloco em prática e que a pessoa agora pode ter acesso também se ela continuar consumindo aquele conteúdo. Ô Van, e dava pra deixar esse título mais clickbait, um pouquinho mais clickbait, obviamente, mais uma vez, entregando, mas se ele ficasse assim, ó, 10 hábitos nada saudáveis que eu estou colocando em prática na minha rotina saudável. Aí ela falou assim, como assim, né? Eu tenho um hábito não saudável que eu tô colocando em prática na minha rotina saudável? O que será? Você vai ter que explicar isso direito. Já gerou a curiosidade, né, Fê? Total. Então, quebrou aquele padrão normal. Como assim? Saudável e não saudável? Sim. O não saudável que é saudável? Então a gente já tá unindo as técnicas aqui, né? Que é uma forma também de deixar o título cada vez melhor. Então, beleza, as listas funciona, né? O simples funciona. Cara, conteúdo de lista, de tutorial, como fazer alguma coisa, também funciona horrores. Mas tem que deixar o benefício claro, né? Tá, por que eu vou querer... Como fazer arroz? O benefício é claro? É claro. Né? É simples, é claro. Mas... será que eu não posso melhorar esse título? Não posso gerar uma curiosidade, né? Então, aí eu junto o tutorial, eu junto a lista com outros elementos, aí eu vou deixando, eu junto um pouco de criatividade, né? Então, vocês vão ver que uma técnica vai encaixar na outra. Mas o simples... Que tipo de arroz, né? Pra quê? Pra né? quem, exato. Como fazer o arroz mais soltinho da sua vida pra impressionar o boy, então, já nichou do primeiro encontro. Público. Exato, já. Pra ganhar o boy pelo estômago, não sei se mas assim... Pra quê, né? Sim, qual que é o benefício? Já usou a disso? linguagem do público, né? Então, se o público fala boy pra se referir ao paquera, pronto, já tô. Tá vendo? A gente tá aqui criando ao vivo. Que eu não gosto. Não gosto de falar do boy. Não faria eu parte. Não gosto. Não é o jeito que eu falaria, mas foi só um exemplo que eu citei que as pessoas falam, né? Mas eu não gosto de falar assim, não. Enfim, mas na verdade já mas tem um público que vai se anos, identificar então... com isso, né? E vão ter marcas que vão se Não identificar falo meu também. boy porque Sim. não faz parte da minha vida ter um boy. Já tenho um boy. Enfim. Enfim, tutoriais, como a Fê disse, também dá para trazer tutoriais para esse nosso pessoal. Então, como eu fiz, como eu faço, né? Como eu consegui e contar esse tutorial. E segredos não revelados. Então, os segredos que os homens mais ricos do planeta não querem que você descubra. Então, segredo, tem muita gente que vai torcer o nariz e falar, isso daí não funciona mais. Funciona. Mais uma vez. Funciona, você tem que entregar o que você prometeu e tem que ser criativo, mesclar os 10 segredos para emagrecer. Aí tá não, simples. Então, como que você consegue mudar? O que você consegue acrescentar nesse título, né? Mas sim, funciona. Sim. E a outro exemplo que a gente também consegue trazer pro pessoal, né, Fê? Os meus segredos para aquilo. Principalmente se você já é referência em algo, se você quer se tornar referência, né, influência em alguma coisa. Então, básico, ele vai funcionar, desde que não seja... que é um básico bem feito, né? Você fez o trabalho de pensar neste básico, não simplesmente largou aquilo ali na sua cabeça. Mas é como você disse, né, Van? Mais uma vez, o contexto importa. Então, se eu já sou uma pessoa que tem uma autoridade, eu já sou conhecida, eu posso me sair com um título um pouco mais simples. Quais são os meus 5 segredos para tal coisa? Se eu não sou...
talvez as pessoas não parem tanto para prestar atenção. Então, eu vou ter que trazer um elemento a mais de curiosidade. Sim. Então, contexto também faz muita diferença, né? Na hora que a gente vai criar o título. Mas é muito bem lembrado. Faz toda a diferença mesmo. Sim. Por isso que é importante se tornar uma marca conhecida, né? Além de tudo. Exatamente, porque isso tudo é marca, né? As pessoas já têm um preconceito sobre você. Então, aquilo que você vai fazer, como a gente já falou, eu e a Fê, às vezes, né, nas nossas conversas, nos nossos bastidores, a gente analisa, às vezes, a comunicação das pessoas. E a gente já falou, por exemplo, de gente que muito grande, né, ali em produção de conteúdo, nesse mercado digital principalmente, que quando você vai olhar o conteúdo, você fala, nossa, não é possível que a pessoa tá falando esse negócio aqui, que todo mundo fala, que, sabe? E tá cheio de gente ali por trás apoiando. A gente nunca vai defender uma produção de conteúdo mal feita, não é isso? Sim. Mas aquela pessoa, ela já tem uma comunidade tão forte ao redor dela, que aí o que ela fala, que pode ser aquela coisa mais simples, mais básica, mais já falada do universo, aquela comunidade, ela vai falar, oh, é mesmo? E aquilo vai gerar uma conversa, e vai voltar uma conversa para essa pessoa, que vai voltar de novo e gera transformações, né? Então, porque foi uma marca construída, de certa forma, a pessoa pode se dar ao luxo de vez em quando, produzir alguns conteúdos que a gente chamaria talvez de um conteúdo que não é um bom conteúdo. Exato. Mas por trás ela tem um respaldo porque ela já construiu ali a marca dela. E aí então, o pessoal, não estou defendendo. O pessoal aí vai modelar, né? Vai assim, então eu vou modelar os grandes, eu vou olhar o que eles estão fazendo e aí eu vou fazer algo parecido. E aí não dá certo, falar, mas por que não dá certo? Esse é o fator. Esse negócio de modelar é outra palavra que, gente, modelar virou copiar, né? É uma palavra bonita para copiar. Exatamente. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você vai copiar alguém também, né? Porque existe, mais uma vez, como a Fê disse, o contexto. E aqui, então, a nossa próxima dica, a quarta técnica que a gente usa, os princípios aí, na verdade, não é mais que técnica, são princípios que a gente usa para criar títulos. Essa aqui é fazer justamente o que a gente falou um pouquinho antes, né? De pensar no conceito. Só que aí, neste caso, é pensar ou no produto ou no conteúdo. O que é que eu quero... Qual é o benefício desse conteúdo que eu quero criar? Então, eu pegar o benefício principal e eu comunicar. Ou eu pegar algum benefício específico do produto. Então, esse aqui vai funcionar bem para produto, para criar anúncio, né? Para criar, eventualmente, uma página de vendas. Então, como é que eu faço... Eu extraio aí, faço uma lista, né, de benefícios racionais e benefícios emocionais que a pessoa vai ter com aquele produto ou com aquele conteúdo. Então, os racionais é aquela coisa bem lógica, né? Eu vou falar ali que eu tenho por exemplo, uma caneca que ela não deixa o meu café esfriar. Então, é um benefício racional. Aí eu tenho um outro produto que é um produto para eu dormir melhor. E aí o benefício, esse seria o benefício racional, e o benefício emocional é que eu vou ter mais disposição no meu dia, eu vou ter, por exemplo, se a pessoa tem filhos, então ela vai ter mais disposição, mais paciência com os filhos, enfim, esses seriam os benefícios emocionais, tá? E só exemplificando o que são os benefícios, e aí eu vou tentar extrair ali do meu produto o que é que ele tem para oferecer para as pessoas, e eu trago isso direto para o título, já para chamar atenção. E aí tem alguns aqui que fizeram, alguns exemplos, que fizeram isso de uma forma muito, muito criativa. Que um deles é o do Rolex. Eu adoro esse título, eu acho que é um dos melhores que já fizeram. A gente já citou algumas vezes já, de tanto que é bom. É muito bom. É tão bom que vale a pena sempre ser mencionado, que é, se ninguém nota seu pulso, tecnicamente você está morto. Então, qual que é o benefício que ele está trazendo aqui? Um benefício emocional, né, do Rolex ser um símbolo de muito status, de muito poder, de alguém que venceu na vida e que venceu na vida, então tem autoridade para falar sobre um assunto. Que quer ser aí, notado, pessoa, né? Então, exato, quer ser notado. E aí ele exemplificou perfeitamente dentro de um título o benefício de um produto inteiro. Assim, é genial, né? Aí tem um outro de conteúdo, algo mais simples. Então, sala sem sol, 7 plantas de vários tamanhos que vão amar esse espaço. Então, eu apresentei um problema que o meu conteúdo vai resolver
E aí eu trouxe o benefício, né? Então, você tem uma sala sem sol, identifiquei ali o problema, tem planta para você também. Então, o benefício já está no próprio título. Que como a gente viu, a gente não importa se a gente vai para uma técnica mais simples de ser um tutorial, de ser uma lista, o benefício ele tem que sempre estar ali incluído no título para que ele seja um bom título. Ô Fê, só um parênteses. Nesse, por exemplo, é interessante porque o Sala Sem Sol, né, já é um problema que ele trouxe ali pro começo do título, então já chama uma atenção. E depois ela vem com as 7 plantas de vários tamanhos que vão amar esse espaço. Então, 7 plantas de vários tamanhos que vão amar uma sala sem sol. Então, a sala sem sol ficou mais ali no final. Então, ele já chamou a atenção, sala sem sol. Qual o problema? Se você tá no Instagram ali sobre paisagismo, jardinagem, sala sem sol. Então, você já... Opa, a minha sala não tem sol. O que ele vai resolver pra mim, né? Com esse problema que eu tenho. Então, a construção do título também é uma construção que chama muito mais atenção. É muito bom esse título, né, também. Acho que é da Carol Costa, que fala de jardinagem. Os títulos dela, inclusive, são muito bons também. Por isso que ela é tão grande no YouTube. Sim. E aí a gente tem mais um título que também tá falando de um benefício de um produto, dessa vez de um benefício racional. Então, a gente pode usar o benefício emocional, como foi o caso da Rolex, mas também tem o benefício racional aqui, que também é do conteúdo, né, anterior, do Sala Sem Sol, que a gente falou que adorou. Também é um benefício racional. E aqui é o do Rolls Royce. E aí o título ficou assim: a 60 milhas por hora, o barulho mais alto do novo Rolls Royce vem do relógio elétrico. Então, para mostrar o quê? De uma forma criativa, que o motor do carro é extremamente silencioso. Então, eles disseram, sem deixar isso explícito, né? Poderia ser algo óbvio, direto ao ponto. Aqui eu estou mostrando que o grande benefício desse produto é ele ser extremamente silencioso, apesar da potência. E claro, quem vai se identificar e quer um carro que tenha esse benefício, esse título vai chamar a atenção logo de cara, né? Então, é um excelente título aí que traz um benefício, no caso, um produto, né? Com criatividade, perfeito. Total criatividade. E aí, além da gente mostrar o benefício, a gente também pode trazer títulos, né, Van, que seria aí a nossa quinta técnica, que são títulos que trazem dados e estatísticas. Então, isso traz, é o que eu chamei de prova aqui, que isso traz uma confiabilidade para aquela informação que a pessoa vai receber. Então, a gente gosta, assim, né, de ver uma informação que está pautada num estudo sério, ou um título que está trazendo uma estatística que seja verdadeira, tá? Por favor. Sim. A verdade é sempre o elemento que vai estar em todos os títulos aqui, seja ele clickbait ou não. Nesse marketing aí, digital caso, que a gente tem de gente trazendo coisa que não é verdade. Hã? Tem que reforçar, né? O óbvio às vezes precisa ser dito. Sim, é muito. Então, é o básico. Sim. Aí, ó, um exemplo de um título aqui do vídeo do YouTube que tá usando uma estatística. Então, erros que 71% dos youtubers cometem e como consertá-los. E mais uma vez, você tá usando isso aqui no título, você vai ter que justificar que esse número 71% veio de algum lugar, que você não tirou da cartola, né? Não é aleatório. Não é aleatório. Eu achei bonito falar 73,5%. Tá, mas com base no quê? Né? Tinha muitas propagandas, né, campanhas, 75% dos médicos dizem que isso tem que estar embasado, porque senão você vai dar um tiro no pé, principalmente se é uma campanha grande, né, mais ainda, mas seja para o que for, traga dados que são reais, e principalmente são dados, quando você tiver um dado que é bem contraintuitivo, ou um dado como esse, que é por que ele é interessante? Porque ele é um pouco exagerado, né, então assim, 70% dos youtubers estão errando nisso, então significa que eu provavelmente estou no meio desses 71% aí, porque é uma quantidade grande, Sim, né, de pessoas. Então, não é qualquer número também, tá? Ele tem que ter esse contexto de chamar atenção. Um outro exemplo que também usa dados e estatísticas, que aí é já para vender um produto,
que é, ó, Vitamix faz suco 12 vezes mais rápido, ou seja, eu tenho que saber provar isso, né? O produto, ele realmente tem que fazer o suco 12 vezes mais rápido que outros espremedores. E 400% mais nutritivo. Ele também tem que explicar por que é 400% mais nutritivo. É um número que chama atenção, fala, pô, 12 vezes mais rápido e 400% mais nutritivo, qual que é o milagre, né? Então, depois o conteúdo ali, o anúncio como um todo, a página de vendas, o que quer que seja, o comercial, ele precisa entregar essa informação. Sim. Mas é uma forma de trazer também dados estatísticas aí pro título e fazer do título chamar atenção. E tem mais um, né, Van, que dá uma certa autoridade ali pro título. Sim, que a gente trazer outras autoridades. Então, reforçar ali no título que uma outra autoridade, uma personalidade, um nome forte do seu nicho diz sobre aquilo. Então, a gente tem um exemplo aqui. 3 conselhos de Warren Buffett para ficar milionário em 10 anos. Então, se tá no nicho de já finanças... para pra ouvir. Se já tá no nicho de finanças, você pega a autoridade, né, desse grande investidor pro nicho altamente conhecido, pega a autoridade dele, a influência dele e transfere pro seu conteúdo para chamar a atenção. Então, não são 3 conselhos para ficar milionário em 10 anos de um Zé Ninguém, de alguém que tá começando agora, de alguém que nem é milionário. Não. É do maior investidor, né? Considerado um dos maiores investidores do mundo. Então, são 3 conselhos dele para você. E aí a gente consegue aproveitar cada nicho, cada mercado vai ter uma autoridade. Então, sei lá, moda. 10 dicas de beleza natural da Gisele Bündchen, né? Não sei. Uma autoridade no marketing digital, sei lá, qual que é a nossa maior autoridade? Vamos dizer o que essa pessoa está dizendo sobre aquilo ali, né? Cada nicho... Sim, 5 técnicas, já que a gente está falando de título, 5 técnicas que aprendi com o David Ogilvy para criar títulos impossíveis de serem ignorados. Sim. Esse impossível de ser ignorado é um pouco batido, tá, gente? Não foi muito bom. Teria melhorado isso depois. Mas, enfim, é só para pegar essa ideia aqui. Né? De trazer uma referência e emprestar a autoridade dela. Eu vi muitas pessoas fazendo, né, aqui na nossa área de marketing, eu vi pessoas trazendo, 3 lições que aprendi com a palestra do Gary Vee no Fire. Então, né... Conta que você foi, que você, de certa forma, tá por dentro daquele universo ali, né? Traz um conteúdo, mas também traz uma referência, que pra gente é uma grande referência, é um Sim. nome muito conhecido, né? Então, todo nicho vai ter alguém ali. Se é um médico, vai ter um médico referência. Se é uma arquiteta, vai ter uma arquiteta referência. A gente acabou de falar da Carol aqui, dessa parte, né? De jardins, de plantas, né, de verde. Sim. Então, que vão ter essas referências que a gente pode citar para dar uma prova para o nosso conteúdo de que aquilo ali vale a pena parar e prestar atenção para ler, porque tem um valor, então entrega um valor no Sim. título. A gente pega emprestado um pouquinho a imagem de outra pessoa para, né, que é mais conhecida do que a gente, para usar para o nosso conteúdo. Isso é super normal. Tenho certeza que se você for falar, inclusive, de alguém que é conhecido aqui, vamos dizer, uma figura brasileira, né? Você menciona essa pessoa, pode ser até que ela te reposte, nunca se sabe, né? Então ainda tem esse fator aí a mais que pode dar certo, né? E que seja verdade, se for muito bom. Que seja verdade. Sim. E sei lá, de repente está começando, você pode, 3 coisas que aprendi, também dá para melhorar esse título, mas 3 coisas que aprendi durante meu tempo como head de conteúdo do fulano. Então, o nome X ali, um nome muito grande no mercado que chama atenção. Poxa, ela já foi head de conteúdo do fulano, né? Deixa eu ouvir o que ela aprendeu ali nesse tempo que ela tá na equipe dele. Então, o que você consegue chamar a atenção, usar esse especialista, essa autoridade, essa influência da sua área para mostrar para a pessoa que vale a pena parar para ela consumir aquele conteúdo, né? Prestar atenção na sua comunicação. E aí você já deu um exemplo aí que entra isso que eu ia falar agora. Técnica, né? Isso que eu ia falar agora, que dá pra gente introduzir, que é
contar um pouco da sua própria história, da sua própria trajetória, Sim. que é uma técnica também que eu até cheguei a falar um pouquinho ali acima, mas trazer essas técnicas de conteúdo, né, como a Fê bem disse, mesclando isso, mas traz isso para você, de acordo com a sua experiência, com a sua vivência, com a sua trajetória, com a sua rotina, com o seu dia a dia. Então, falar do que você aprendeu de você próprio. E isso é engraçado, tem um poder muito grande, mesmo entre desconhecidos. Então, assim, se uma pessoa muito grande está falando de lições que ela aprendeu, a gente para e presta atenção. Mas a gente tem tendência também de prestar atenção até mesmo nos aprendizados de pessoas que a gente acabou de conhecer, que a gente ainda não tá familiarizado, que a gente não faz parte da comunidade, não tá acostumado a consumir aquele conteúdo. Porque a gente gosta de ouvir as histórias, né? A gente gosta de aprender com as lições dos outros. A gente tem essa curiosidade inata pela outra pessoa, pelo outro. Então a gente tem, por exemplo, aqui um título, né, Fê, de um dos nossos podcasts aqui, que foi muito bem para a nossa média de visualizações aqui no YouTube, que a gente está contando 9 lições que aprendemos em 9 anos de marketing digital. Então, somos nós aqui, né? A gente está contando essas 9 lições que a gente aprendeu e foi, assim, é um conteúdo que até hoje tá indo bem, né? Um conteúdo que foi muito bem pra gente, porque as pessoas quiseram parar e prestar atenção para entender quais foram essas lições que a gente aprendeu nesse tempo de marketing digital. Então, traz ali também para o pessoal, a gente reforça de certa forma uma autoridade. Então, olha, a gente tá aqui, né, começando agora, estamos começando agora no palco, mas a gente tem 9 anos de bastidor. Isso. Então, a gente tem 9 anos trabalhando com grandes nomes, com grandes marcas, aprendendo muitas lições. Então, a gente tem um conteúdo para compartilhar. E esse conteúdo pra gente é um título nosso, esse título pra gente funcionou super bem. Sim, até você me lembrou uma coisa, né? Que você falou aí que a gente tá 9 anos nos bastidores e 9 lições que a gente já aprendeu até então. E, inclusive, né, Van, dia 19 de outubro, quinta-feira, a gente vai fazer uma masterclass super especial, que é para trazer ali realmente as melhores, o mapa mesmo, né? A gente está chamando aqui do mapa do conteúdo. Então, toda essa experiência, essa bagagem, a gente vai mastigar para você que está aí entrando, usando a internet para oferecer seus serviços, seus produtos. A gente vai trazer esse mapa do conteúdo com toda a nossa experiência para te direcionar. Então, para te mostrar onde estão seus pontos cegos. Então, aquilo que você ainda não está vendo e por isso talvez você não esteja tendo os resultados que você deseja, seja de engajamento, de vendas, né, que é o que a gente foca. Então, produção de conteúdo para vender, Sim. para atrair clientes, né, e não só para ter seguidor, mas sim para fazer o negócio andar. A gente sabe que essa é a melhor estratégia para se vender no século 21 aqui. Então, durante muito tempo acreditamos que vai ser. E aí a gente vai, tudo que a gente aprendeu, olha, a gente passou por eras e eras aqui da internet, já vimos muitas coisas, né, muitos padrões que a gente está trazendo aqui para vocês de título. E aí a gente vai fazer essa aula gratuita, que você vai poder se cadastrar aqui no link que a gente vai estar na descrição, vai estar no comentário fixado, e aí você vai poder participar com a gente do mapa do conteúdo. Exatamente. Foram 9 anos trabalhando como eu disse, com vários players, com várias pessoas, com várias marcas, né? Então é uma experiência também bem diversificada, né, Fê? A gente tem... não foram 9 anos nem fazendo a mesma coisa, porque a gente também já fez um pouco de tudo, até nós que a gente pudesse nos descobrir realmente no que a gente mais gosta de fazer. Então a gente já tem uma diversificação ali de nicho, de mercado, de marca que a gente já trabalhou, de posição que a gente já ocupou. Então a gente vai trazer todo esse aprendizado desses 9 anos de bastidor. Como eu disse, estamos começando agora no palco. Então quando você nos vê aqui ainda hoje, pequenas, é porque a gente dedicou todos os nossos esforços 9 anos aí atrás para contribuir com outros negócios, mas agora a gente está
contribuindo para o nosso próprio. Então a gente tem muita coisa para... E para o seu também. Sim, né? sim, Agora a gente está aqui para contribuir com o seu também. Então a gente decidiu aí, né, deixamos para trás carreiras que foram carreiras bem-sucedidas, né? A gente estava aí já com cargos de liderando equipes e tudo mais, e falamos, a gente tem um sonho, né? Começa a dar aquele comichão no peito do não tá me servindo mais, o meu caminho não é mais esse. E aí foi assim que surgiu a Me Chama de Marketing. E aí a gente está aqui agora para ajudar muito mais negócios, né? Que a gente estava ali enquanto tá trabalhando no bastidor, tá trabalhando com alguns clientes, uns poucos clientes, ou tá trabalhando para uma empresa específica. Então sim, estamos fomentando negócios, mas a gente viu que a gente teria um alcance muito maior de exercer esse nosso propósito estando aqui. Então a gente decidiu pôr a cara no sol, né? Pôr a cara para bater aí. Superamos algumas crenças também para estar aqui. Algumas questões mas foi a melhor decisão que a gente tomou. Né, Fê? A gente superou algumas impostoras. Total, talvez você se identifique, né? Você se identifique, com a gente. Exatamente, mas a gente tá aqui porque também a gente acredita que a gente acredita nisso. E uma marca, ela serve para ajudar as outras pessoas, né? Para, como a gente sempre gosta de dizer, para deixar um legado. Então, a gente viu algo muito potente nesse mercado digital, mudando vidas de pessoas. E por que não compartilhar isso com outras, né? Com outros negócios? Contar realmente o que a gente viu que funciona, o que dá certo. Porque a gente acredita que está funcionando agora e vai funcionar durante muito tempo ainda para mais pessoas. Então, esse comichão, né, esse calorzinho que a gente sentia no peito, que nos fez largar essas carreiras no digital bem-sucedidas, como a Fê disse, já estávamos no nível de liderar equipes, né, de ser reconhecidas. As pessoas, a gente sempre brinca, a gente falou sobre isso ontem, eu e a Fê, as pessoas nos perguntam, vocês vão treinar outras Fernandas, né? Tô precisando de uma Fernanda aqui, tô precisando de uma Vanessa aqui. Então a gente chegou a esse nível de conhecimento, assim, no mercado, mas a gente, de certa forma, largou isso para poder fazer o que a gente está fazendo agora, que é compartilhar esses 9 anos, porque a gente acredita que existe algo para ser entregue de muito valor, que com certeza vai transformar negócios, né, e vai transformar a vida de outras pessoas. Então a gente acredita muito no que a gente está fazendo. Exato, e negócios que transformam a vida de outras pessoas, deixam legados esses que transformam o mundo, e assim a gente vai numa roda de positividade muito grande, né? Então a gente está aqui para isso, porque a gente sabe que saindo da zona de conforto, né, e arriscando é onde a gente tem aí os maiores feitos mesmo, né? Então chegou a hora, então vai ser inclusive o primeiro de muitos aí, né, de muitas realizações, mas enfim, a gente vai fazer essa masterclass aí, onde a gente vai trazer muito conteúdo, muito mesmo, vocês vão ficar, a gente vai contar, né, que a gente não conta no on, vamos dizer assim, vou contar porque vai ser uma sala fechada, né, bem intimista, ali é mais do que uma aula que a gente vai ficar falando, então a ideia é vamos passar o conteúdo, vai ter atividade para vocês fazerem, para vocês saírem de lá com um plano de ação, a gente vai ter interação para responder dúvidas, para realmente para conhecer vocês um pouquinho melhor. Então, muito mais do que esses eventos aí que vocês estão acostumados na internet, vai ser algo diferente e é totalmente gratuito, então clique aqui na descrição e no comentário. Convite feito, vamos voltar aqui para os títulos, que ainda tem bastante coisa pela frente. Tem bastante coisa. Então, Fê, a gente pode entrar agora na nossa 7ª dica do que os melhores títulos têm. Os melhores títulos, eles têm também perguntas reflexivas. E são aquelas perguntas, né, aquelas questões que vão fazer a pessoa pensar. E quando a gente está fazendo uma pessoa pensar sobre algo que ela não tinha pensado antes, a gente acaba ficando na memória dessa pessoa. E aí, o que é interessante? A gente até colocou alguns exemplos aqui, mas essas perguntas, elas podem trazer os maiores problemas que essas pessoas enfrentam, então, em um formato de como eu disse, uma reflexão, trazendo um ponto que ela não tinha pensado ainda, né? Uma quebra de padrão, uma visão contraditória que ela pode ter, né? Contra o senso comum, então algo que vai realmente gerar essa reflexão nela, e aí automaticamente essa curiosidade, essa vontade de continuar lendo,
ou também a gente pode trazer os maiores desejos dessa pessoa quando a gente está pensando nessa reflexão. E aí os nossos exemplos são exemplos que fazem com que a pessoa se enxergue naquilo ali, ela se veja naquela situação que a gente está propondo, que a gente está perguntando para gerar essa reflexão. E aí, exemplos. Você é inteligente? Clique para descobrir. Clique em assistir para descobrir. Então a gente tem uma pergunta: eu sou inteligente? Será que eu não sou inteligente? Claramente, você vai parar, né? Você vai parar, você será? Sim. Sou ou não sou? Será que eu sou burro? Coloca à prova o que ela pensa sobre si própria. Mas aí, mais uma vez, entregue no conteúdo, claro. né? Se você tá falando, por exemplo, de inteligência, não crie um conteúdo bobinho. Crie um conteúdo que vai fazer valer a pena o tempo dessa pessoa. Outro exemplo. 10 milhões de pessoas têm deficiência deste mineral. Você é um deles? Então, também é uma pergunta que vai gerar uma reflexão. Opa, né? E aí pode juntou os dados gerar ali, né? Que a gente já falou também. Sim, e pode gerar essa questão de problema, né, de medo na pessoa. Então, o que é interessante também, a gente não falou isso de maneira clara até agora, mas tudo que a gente está falando aqui mostra o quanto é importante também a gente saber conhecer essas pessoas, essa comunidade, conhecer para quem a gente está produzindo conteúdo, né? Porque o que vai gerar essa reflexão? O que vai ser clickbait ou não para essa pessoa? O que eu posso trazer de dado que vai dar uma prova ali pro meu conteúdo? Quem que eu vou trazer de nome, de personalidade, que vai também fazer uma transferência automática de autoridade? Então, sempre pensar para quem essas pessoas que a gente está produzindo conteúdo, para entender como que a gente consegue pegar essas melhores práticas e atuar ali bem no pontinho central para chamar a atenção dessa pessoa, para que ela continue lendo o conteúdo, ela continue prestando atenção no conteúdo. Exatamente, né? Porque, por exemplo, se a gente for falar Warren Buffett para uma audiência de moda, talvez não vá conectar, né? Muito provavelmente não vai. Então, a gente também tem que saber qual o elemento que vai trabalhar. Falou tudo. Tem que conhecer a audiência número 1, né? Isso deveria ser o número 1. Isso. Deveria ser o número 1. mas tudo, né? Até agora, e a gente tá no 7º, vamos passar pro 8º ponto agora, mas até o 10º, sempre lembrando que a gente tem que conhecer muito bem essas pessoas. Como a gente tem também podcast que a gente fala sobre persona. Sim. E a gente pode fazer essa pergunta que a gente citou. Você sabe com quem tá falando? Então, com quem que você tá falando? Quem é essa sua persona, nesse nome que o mercado usa, né? Mas para quem é essa pessoa que tá ali, que você tá comunicando? Quem é essa pessoa do outro lado, naquele ponto, no outro ponto ali da comunicação, né? Que vai receber a sua mensagem, que vai gerar essa conversa com você. E aí um outro aspecto é um conteúdo que quebra as crenças do público de uma maneira inesperada, que é então essa quebra de senso comum, né? Essa quebra de algo que a pessoa passou a vida inteira acreditando, ela própria, mais uma vez a gente precisa conhecer a audiência, ou que se acredita num coletivo, né, em algo que as pessoas, que o mundo já tem como regra. Então a gente vai quebrar isso, trazer um oposto dessa visão que a pessoa tem. Até um exemplo que é legal, assim, uma coisa que a pessoa pode fazer para pensar, né, quais são essas crenças. Ela vai olhar para o mercado dela, olha lá para os concorrentes e tudo mais, e ver o que essas pessoas estão falando, ou o que os grandes, principalmente, estão falando, e que ela pode refutar. Claro, desde que seja uma crença de fato, né? Mas de apresentar uma visão que é diferente daquela que a maioria das pessoas está acostumada a ver a respeito do próprio nicho, né? Porque aí sim você chama atenção. Então tá todo mundo falando não é só o ser diferente pelo ser diferente, mas será que eu tenho alguma visão que é muito minha, que eu trago um pouco, então, por exemplo, da minha história, e que eu posso me diferenciar do que tá todo mundo falando. Isso é uma... Sim. Porque quando maior você vai ficando, mais num terreno seguro você tem que andar. Então você vai ficando meio morno, né? Acontece muito, é bem normal. E aí se você tá querendo se destacar ali, você pode pegar pelo lado de colocar um pouquinho de polêmica, de realmente ser bem mais contra-intuitivo.
Por isso, né, Fê, que a gente fala, a gente traz nessa como pilar de construção de marca o ponto de vista, a visão, Sim. né? A visão de mundo da marca, que é para que você conheça mesmo quais são suas crenças, quais são os seus valores, conheça aquilo que você também não acredita, aquilo que você não tem como valor, para que você consiga se posicionar e se posicionar na sua comunicação, começando pelo título. Sim. Então, por isso que fazer essa análise é importante, entender as suas próprias crenças, o que o mercado tem de crença de todos ali, né? Já tá, o que tá implícito ali. Sim. E o que a gente consegue ir contra aquilo, para fazer essa quebra de padrão, para trazer algo novo, e aí esse novo, esse diferente vai chamar a atenção da pessoa. E aí a gente tem, de forma que a pessoa não pensou antes, né? E a gente tem alguns exemplos. O primeiro, introversão não é defeito. Então, a gente sempre... eu sou introvertido. Esse deu muito então bom. Sim, esse foi muito bem. Esse foi muito bem. O tema geral, né? Não, o título foi excelente, mas tudo que a gente criou de comunicação a partir disso foi muito bem também, porque gerou existe muita essa comunidade, quebra de crença, né? Sim. Vamos pensar quantas pessoas introvertidas existem no mundo. Muitas, quase metade da população. Somos muitos, então, que acredita que isso é um problema, porque é quieto demais, porque é tímido, acha que a introversão, ela também é sinônimo da timidez, e a gente traz um ponto de vista e fala, não, olha só, você não tem um defeito, na verdade você tem essa parte da sua personalidade, ela pode reforçar, né? E aí você tem pontos que são muito fortes que você pode usar de outra maneira que você não pensou aqui, para que você se destaque ainda mais naquilo que você está fazendo, né? Então, olha só, não é um defeito. É uma bandeira que a marca está levantando. Sim. A gente tem também uma outra crença quebrada, né? Uma outra que a gente já falou, a gente gosta bastante, que é do Gary Vee. Sim. Que ele fala, vendas é só branding mal feito. Que a gente concorda 1002%. Completamente. Tirou as palavras da nossa boca, sim, né? O que a gente também fala nessa comunicação de marca, né? Nessa comunicação que ela vai vender, que vai gerar essa comunidade, essa conexão com as pessoas, é a gente conhecer a nossa comunidade a tal ponto que a gente dá voz para aquelas pessoas. Então, por exemplo, o Gary Vee deu uma voz pra gente, né? A gente concorda. Exato. E através disso, ele colocou a palavra as suas palavras dele nas nossas próprias bocas, como se a gente mesmo pudesse falar aquilo, que vendas é branding mal feito. Mas quebra um padrão, né? Assusta. Opa! E aí te faz querer entender o porquê do raciocínio dele, o que ele tá chamando de branding, né? E como que você faz esse branding, então, que vai gerar vendas. Deixa eu ver se a gente tem mais alguns exemplos. A gente tem ideias opostas. Isso, né? Que a gente pode trabalhar dentro para quebrar também a expectativa. Na verdade, você quebra no próprio título, né? Então, você trabalha com ideias opostas ali na própria headline. Então, por exemplo, um exemplo da Brasil Telecom, né? Saudosa. Fala mais, paga menos. Então, é uma ideia contraditória, oposta ali, né? Você vai falar mais e pagar menos? Opa, né? Outra, não é fácil de limpar, é difícil de sujar, que é a da geladeira Brastemp, que aí tá trazendo lá um benefício racional do produto, mas feito de uma maneira inteligente, né? Comunicado de uma maneira inteligente, usando essa técnica de frases opostas, de significados opostos. E é muito legal, porque tem uma diferença grande, né? Não é que é fácil de limpar, é melhor ainda, ela não suja. Então, exatamente, o benefício é ainda maior. A questão não é ser fácil de limpar, a questão é ser difícil de sujar. Ou seja, ela vai dar menos trabalho ainda. Sim. É muito bom, né? Assim, nossa, tem uns que você sente até aquela invejinha branca, né? Você fala assim, nossa, esse é o tipo de coisa, de título que eu gostaria de ter criado, porque é muito bom. É muito bom. Tem mesmo. Tem que exaltar. Doritos, tem um da Doritos. Tem da Doritos. Doritos, força de vontade é para os fracos. Então, também e reforça mais uma vez que a gente está pensando também de produto, sim, né?
de forma de consumo, de hábito de consumo. Então, você abrir um Doritos ali, você vai comer até Sim. o final, desconto lá. Igual o pacote de biscoito de polvilho, né? Você come, eu pelo menos, se abrir um pacote de biscoito de polvilho na minha frente, eu vou comer Inteirinho. até acabar, sem força de vontade. Então, conhecendo o hábito de consumo do seu produto, você consegue criar algo que vai chamar a atenção da pessoa. Sim. 5 maneiras de lotar sua agenda e por que você não vai querer fazer isso. Tá Então, trabalhando olha também como uma ideia oposta aí já. Muito bom também. como que é contraditório, né? Uhum. Então, qual que seria o benefício? Seria lotar a sua agenda. Que muitas pessoas querem. Que muitas pessoas querem. Mas por que você não vai querer fazer isso? Então também gera a curiosidade, tem elementos ali de vários desses aspectos que a gente falou de construção de título também. É muito bom, né? Então vamos aqui para nossa nona técnica, que é fazer associações com o imaginário popular. Então tem um pouquinho a ver lá com a que a gente falou lá atrás, de usar palavras que são comuns para as pessoas, mas aqui a gente está falando às vezes de usar gírias, de usar... E aí a gente tem que entender muito da cultura, né? E todo bom publicitário, todo bom comunicador, todo bom influenciador, ele entende muito bem da cultura e ele traz esses elementos para a comunicação dele. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem aqui no Brasil, que todo mundo sabe, né? Que se fala, que é que o gato tem 7 vidas. Isso o gato tem 7 vidas mesmo? Não tem, mas é um dito popular, né? Então, uma marca de ração, ela pegou e usou isso para criar um título. Então imagina se você tivesse 7 vidas e todo dia o mesmo cardápio. Assim, outro título que é genial, porque aí brinca com uma ideia que tá no imaginário popular e fala ali, olha que coisa chata, né? Imagina pro gato, coitado, que você vai oferecer todo dia a mesma comida para ele. Gera uma emoção, né? Sim. Gera um sentimento que seja a culpa. Nossa, é mesmo, eu tô oferecendo todo dia o mesmo cardápio pro meu gato, então gerou uma culpa ali. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer a partir disso? Também achei genial essa. Aí tem outra que é muito boa também, que é chega de dar dor de cabeça para o seu pai. E aí, óbvio, aqui esses elementos eles vão ter forças porque a gente não tá vendo no caso, mas eles estão apoiados por uma imagem. Então, essa daqui, chega de dar dor de cabeça para o seu pai, é de uma marca de whisky. E o que eles estão brincando aqui com a ideia de que um whisky ruim, se você der de presente um whisky ruim pro seu pai, vai gerar dor de cabeça. Mas, então, dê um whisky bom, que no caso é o whisky que está sendo vendido aqui. Só que, para passar essa mensagem, eles estão usando algo que até remete um pouco de nostalgia, né? Então, por exemplo, quando você foi adolescente, aí, em algum momento você provavelmente deu dor de cabeça pros seus pais. Então, chega, você passou dessa fase, agora você dá um presente decente. Então, assim, tem muitas camadas, né, dentro da ideia. Isso que eu falo do título, ele não ser só um joguinho de palavras, ele tem camadas, ele tem um conceito que é pensado, e aí que une várias coisas e traz um título que é muito bom. Assim, que é algo que você olha e você para prestar atenção. E aí a gente tem outros também, né, Vã, que são um pouquinho até mais direto ao ponto, mas que também vão remeter a coisas que são um pouco de nostalgia, que está realmente associado ali com esse simbólico popular. Então, por exemplo, da Que Bom, tão gostoso quanto ser criança. É uma comparação. Comparação a gente não trouxe aqui na nossa lista, mas funciona muito bem, né? Então, aqui eles estão usando de comparação, uma ideia com a outra. Sim. E levando a pessoa a imaginar como é que era, é uma ideia mais profunda, né? Como é que era a infância, uma fase da nossa vida ali, que a maior parte de nós tem uma infância feliz, tem boas lembranças, boas memórias, e ele compara o sorvete com algo que é tão gostoso. Então ele usa um elemento que está no imaginário ali, né, de experiência das pessoas, para comparar com o produto. E aí tem uma outra, também da Pantene, que é seu cabelo mais forte que o sol. Então, o sol, né, brilhante, é um astro, né, de grande força, e ele está fazendo essa comparação também. Essa é um pouco mais simples, mas a da Que Bom já é um pouco mais elaborada, porque aí ela vai mexer com elementos mais profundos, né? Mas ali
a ideia de comparar o cabelo com o sol, a gente também está pegando a visão simbólica que as pessoas têm do sol e trazendo ali para um título. Então, mais uma vez, é mais que um jogo de palavras, né? É um conceito que a gente precisa pensar. E aí dá para usar com associações aí do imaginário popular para deixar mais rico e bem inusitado o seu título. Exatamente. Para criar esse sentimento que a gente falou de eu gostaria de ter criado Sim. isso, né? Aquela invejinha branca de por que eu não pensei, não foi eu que pensei nisso. E essas ideias às vezes demoram, né? E aí, por isso que se a gente faz apressado ali um título em 2 minutos, você não chega numa ideia dessa, porque isso aqui precisa pesquisa, precisa entender desse marketing que ele é mais sutil, né? Que não é aquela coisa óbvia. Então, vai trabalhar as camadas, vai trabalhar a percepção, a gente tem que conhecer muito do funcionamento do ser humano como um todo para conseguir chegar nessas ideias, da cultura também, né, que é algo muito importante. Então, são pensamentos mais elaborados, vamos dizer assim. E realmente você não chega, a não ser que você tenha um momento de inspiração que não acontece o tempo inteiro. De vez em quando acontece, é verdade. Mas essas ideias, elas precisam de um pouquinho mais de trabalho, né? Então a gente não pode deixar o título ali para os 2 minutos antes de postar para pensar no título, por causa disso. Exatamente, Fê. E aí, para fechar a nossa lista, então, a gente tem a 10ª técnica, que é usar um assunto em alta. E aí a gente viu um post no Instagram do Burger King, genial ali. A gente teve recente o lançamento do iPhone 15, né? E sim, todo o burburinho que gerou, que acaba que sempre gera, todo ano é muito a mesma coisa, as pessoas falando que é praticamente igual, de um ano para o outro muda pouco. E aí, esse em específico do iPhone 14 para o iPhone 15, teve muita dessa discussão, porque a Apple realmente não apresentou nada muito diferente. Aí, o BK, querido do Brasil, ele foi lá e criou um post. Vale a pena pesquisar, você entrar ali no Instagram e ver que ficou muito legal. Eu posso pôr aqui depois na edição, porque esse tá muito bom. Isso. Ele é muito visual, né? Ele é muito visual, mas com assunto em alta total, ele brincou. E traz esse universo de marca, essa personalidade da marca, do Burger King, que brinca, né? Brinca com o tempo todo ali com o McDonald's e tá dialogando com uma outra marca, trazendo esse assunto em alta. Que é a imagem, o Whopper 14, o Whopper 15. Igual, o mesmo sanduíche, assim. Então, eles brincando, olha só, né? O iPhone 14, o iPhone 15, olha o nosso Whopper 14, o nosso Whopper 15. E trazendo ali a mesma imagem. E tinha os comentários assim, mas pelo próprio Burger King, né? Mas pelo menos esse você não precisa parcelar em 24 vezes. Então, assim, aí já vai gerando mais conversa. A conversa rende. Isso é o marketing que a gente gosta, Brasil, né? E a conversa... Não, e é o que a gente tá falando sempre da questão dessa conversa. Como que a internet muda esse jogo daquilo de marca fala e audiência escuta, sim, né? Que a gente tinha de antigamente. Como que as pessoas estão sempre conversando. A importância da marca estar atenta a isso também. Entrar nas conversas, tocar nos assuntos, né? Faz parte do universo de marca. Como que eu consigo trazer isso? Como, pela minha língua, pela minha personalidade, sim, como que eu vou jogar isso pra minha galera e deixar com que eles conversem, sim, sobre isso. Não, esse foi muito bom. Esse é muito recente, mas foi muito genial. Parabéns pra quem fez. Eu acho isso também achei muito legal. E eu confesso que aí eu entrei e fiquei procurando ver se tinha mínimas alteraçõezinhas, assim, sabe? Se eles trocaram o lado, se eles só inverteram e trocaram o lado. Porque um tempão ali, que é outra coisa também, se a gente tempo de tela, métrica de rede social, tempo de tela. Eu fiquei ali tentando ver, será que eles mudaram alguma coisinha que só estão brincando? Mas não, era exatamente o mesmo. Isso aí para um story, pra pessoa segurar e ficar olhando ali, hein? Que maravilha! Exatamente. Bombou, já espalhou o conteúdo, o algoritmo já falou, opa, isso aqui tá muito bem, vai juntar os comentários ali, o que também que é um show à parte, considera muito vale o envio para outras pessoas, como eu enviei para Fê, então a gente já falou também em outros episódios, a conversa ali, principalmente dentro do Instagram, tem acontecido muito pelo direct, então eu mandei pra Fê, e aí tá todo mundo conversando ali. Você é o tipo de pessoa que lê os comentários? Eu leio. Eu também.
Diz aqui nos comentários se você é a pessoa que para lá pra ler os comentários também. Porque os comentários do Brasil são os melhores, né? Assim, Eu leio. Brasileiro Os dos comentários são show à parte. Show à parte. Eu leio sempre. Eu também leio de sempre. Tudo. Um conteúdo que me atrai, eu normalmente vou ler os comentários. Ou que é polêmico. É raro que eu não leia. Ah lá. Um conteúdo bom mesmo, eu vou ler ali pra entender o que as pessoas estão falando sobre ele. E não acho que é da nossa área mesmo, por né, ser comunicação, acho que a gente tem uma tendência a ler os comentários. Natureza humana ser humano, de querer saber o que os outros estão pensando. Eu tenho uma opinião, eu quero ver se a minha opinião ela é socialmente aceita, se as pessoas estão concordando ou não estão. A gente pode... Por isso o poder da comunidade também. Total, gente, total. Esse foi genial, assim. Muito, muito bom mesmo. A que a gente tem de assunto em alta. Inteligência artificial ainda é um assunto em alta, né? Pode ser ainda mais alto quando, por exemplo, ChatGPT-4, então trocou o robozinho lá da inteligência artificial, lançamento de outra. Então, pode se tornar uma pauta ainda mais quente, mas no geral é uma pauta quente. Como cobrar 8 mil por uma sobrancelha. A gente tem assunto em alta que aconteceu ali, né, da Natália cobrando 8 mil numa sobrancelha, e aí as pessoas falando sobre isso. Uma polêmica. Nossa, eu vi muito polêmica. Muito conteúdo sobre isso, muito mesmo. Bem fora da bolha, assim, né? Total. Claro, também eu acho que é legal a gente falar que nem quando teve da Barbie, claro, né? Aproveitar os hypes sempre funciona. Mas também se você vai falar o que todo mundo já falou, né? Vai fazer um título muito similar, aí não faz sentido também, né? O título, ele tem que... No caso aqui, que é o assunto, o título ele tem que ser bem chamativo mesmo, no sentido de ser diferente, né? Então, está todo mundo falando sobre o assunto. E um aspecto importante também para considerar, assunto em alta, falar enquanto esse assunto está em alta, né? Não adianta depois você vir e falar sobre aquilo ali quando todo mundo já parou de falar. Mesmo Barbie, né? Até o assunto Barbie, ele teve... Sempre tem a curva. Uhum. E aí, chega uma hora que deu aquela cansada, as pessoas não aguentavam mais falar sobre Barbie. Então, se você não tinha falado sobre isso antes, passou a hora de falar. Então, saber aproveitar também. Pra não ficar aquela coisa chata, né? Então, que os assuntos tenham sempre a ver com sua personalidade de marca, com a sua visão de mundo, né? Com o que você tá trazendo para sua comunicação assim mesmo. Mas assunto em alta é ótimo, as pessoas vão ler. E assunto em alta, falando em conteúdo, por exemplo, é muito bom para chamar essa atenção, fazer com que as pessoas queiram te seguir, né? Então, mais uma vez, entregue algo que vale a pena. Porque se você chamou a atenção da pessoa com aquele conteúdo em alta, faça com que ele esteja realmente relacionado à sua marca, a um benefício que você, como negócio, como marca, oferece, para não desperdiçar a oportunidade de conseguir transformar aquela pessoa que está passando por ali consumindo um conteúdo seu, se for um conteúdo para rede social especificamente, em um seguidor, para que depois você consiga trabalhar essa pessoa, né, e trazê-la para dentro da sua comunidade. O assunto em alta, ele pode ser esse assunto do momento que ele vai que nem fogo, né, que é algo que dá rápido e vai embora. Eu trouxe um outro exemplo aqui de título, que ele pega, às vezes a gente tem eras de conteúdo, né? Então ainda tá, né? Se fala muito, por exemplo, o estoicismo, que é uma escola filosófica, ela voltou a ficar em alta. Então, muita gente começou a produzir conteúdo trazendo esse elemento de novo. Então, ele voltou a estar nos olhos da cultura, não é uma onda tão passageira quanto, por exemplo, seria esses outros exemplos de título que a gente trouxe. Então, a Barbie. Aproveitar. Exato, a Barbie realmente é algo que é muito pontual. Mas ele vai ficar na cultura por um tempo, né? Então, dá para aproveitar. A gente tem uma janela maior aí para, eventualmente, também trazer esse tipo de elemento no título. Aí eu peguei um aqui, que seria um vídeo no YouTube, que experimentei a rotina noturna de Marco Aurélio por 28 dias.
Então, você vê, esse título ele traz muito dos elementos que a gente falou lá. Ele é super específico, né? Tem 28 dias. Minha experiência pessoal trouxe o nome de alguém conhecido, né? Que Marco Aurélio, um filósofo estoico, imperador. E ainda tá pegando esse elemento de alta ali, não essa alta explosiva, mas um assunto que as pessoas voltaram a se interessar, né? Então, também é possível fazer títulos assim, e pro YouTube é bom porque ele vai aproveitar aí o efeito desse conteúdo por muito mais tempo. Exatamente, Fê. E aí a gente pode trazer então, a gente teve ali os 10 elementos, as boas práticas, né? Que a gente foi falando aqui, né, Van? Ao longo. A gente pode resumir, Sim. a gente pode reforçar essas práticas. Então, além dos 10 elementos, o que você pode pensar em fazer quando você está querendo, se você quer realmente construir títulos melhores para os seus conteúdos, você deveria querer isso. Criar esse banco de conteúdo, de ideias que a gente falou, então, para títulos, isso é importante. Então, primeiro, cria seu banco de conteúdo, tenha tempo, então dedica tempo a essa produção de conteúdo. Se der para fazer brainstorming, faça brainstorming, né? Compartilhe isso com outras pessoas. Em outro episódio, a Fê já contou, por exemplo, de um processo que ela tinha de construção de título dela ali para artigos de blog, criar 15 títulos e aí passava para uma outra pessoa, né, Fê? E vocês conversavam e escolhiam os melhores, de repente surgiam outras ideias ali pelo caminho, mas era um processo detalhado, era um processo, não complexo a palavra, era um processo completo de criação de títulos, porque era importante. Exato. Porque tinha importância. As primeiras ideias nunca são as melhores. É muito raro, assim. A não ser que, mais uma vez, você tem uma ideia muito inspirada e aí dali, meio, essa ideia é tão boa que eu preciso fazer. Mas elas não acontecem o tempo inteiro, né? Na verdade, elas são mais a exceção do que a regra. Então, aí a gente tem que dar aquela puxadinha mesmo ali pra extrair. E, no geral, é que as ideias, as primeiras que vêm, elas são ruins. Aí a gente vai construindo em cima delas, vai lapidando, até chegar em algo que é bom, né? ChatGPT já ajuda ali a tirar as primeiras ideias óbvias, né? Ele é ótimo, aliás, para isso. Você quer fazer um título que não é lá grandes coisas? Pede pro ChatGPT fazer, aí depois você pensa em como que você faz um título que não tem nada a ver com aquilo lá. Exato. A gente gosta de falar que o ChatGPT é meio brega. O ChatGPT ele é meio breguinha, mas ele pode dar ideias que a gente não tinha pensado ainda. Sim. E a partir daquilo construir algo, né, Fê? Então ele pode ser usado sim. Sem dúvida. É bom estar dentro aí do processo. E aí, o que a gente já falou também, começar pela ideia central do conteúdo para depois pensar o título. Se você está produzindo um conteúdo que você consegue ter um visual ali, né? Então pensa também nessas imagens como um reforço daquele título que você está trazendo. Por exemplo, se é um vídeo aqui no YouTube, o que você consegue colocar ali na thumb, um post no Instagram, como que a imagem reforça esse título. Nos exemplos que a gente trouxe aqui, muitos daqueles títulos eram reforçados por imagem, então como que essa imagem reforça. Para trazer uma imagem muito simples, o título precisa ser ainda mais elaborado, então pensar um pouco mais nesse título também, né? Então, se a gente está trazendo... Hoje Instagram especificamente, a gente tem aquele conteúdo que funciona muito, que é aquele printzinho de Twitter. Então, o que você vai trazer ali num post que visualmente não tem nada ali de tão visual? Pode não ter nada de tão visual. Então, o título ele vai ser ainda mais decisivo nesses momentos, né? Que você, para chamar a atenção da pessoa, você vai ter que dedicar muito mais tempo àquilo. E aí, quando for um título para YouTube, principalmente, né? A gente está falando de um mecanismo de busca, é importante trazer também a palavra-chave. Então, qual que é a palavra-chave do seu vídeo ali, daquele conteúdo, trazer no título, né? E não só YouTube, né? Falando também em artigos de blog, quando a gente está falando em plataformas, em produção, que a gente consegue ranquear aquele conteúdo. Então é importante trazer também a palavra-chave.
Por isso que realmente acho que a ideia, assim, a gente apresentou várias técnicas aqui, né, tá? As coisas que a gente usa são mais táticas, mas se você fosse ficar com uma lição só aqui de tudo que a gente falou, é sempre pensar no conceito, né? Então, eu quero passar aquela ideia. Como que eu vou usar de artifício para essa ideia? Eu vou usar só palavras, eu vou usar o primeiro frame de um vídeo, eu vou usar a combinação de palavras com a imagem vai complementar aquela minha mensagem. Então, quando a gente pensa conceito, o título ele vai vir de uma forma que um complemente o outro, né? E aí vai passar a mensagem que a gente quer de fato passar. Então, eu prefiro, assim, se fosse para o único ensinamento seria esse. Pense na mensagem, na forma criativa que você quer passar, e aí sim você constrói seu título e você vê se esse título ele se sustenta sozinho, por exemplo, né, numa postagem que tem o fundo branco com a letra preta, e quando ele é bom ele se sustenta, ou se ele precisa, às vezes você vai usar a mensagem, que nem do Whopper, né, que você trouxe do Burger King, ele é praticamente, não tem título praticamente, né, a imagem e escrito Whopper 14 ou P15. Aí a gente trouxe até de propósito também para falar que, tá vendo? Não é o título que não tem nenhuma das regras ali, mas ele tá passando uma mensagem, um conceito que é muito claro. Assim, você bate o olho e você entende. Então, Exatamente. Pensa no todo. Exato. Então a gente viu, a gente prometeu uma aula. Você tem aqui aula. passo a passo, você tem melhores práticas para seguir, você tem os nossos 10, as nossas 10, os nossos 10 pilares, vamos chamar assim, nossas 10 bases de criação de títulos com exemplos. Então, sempre que precisar, volta aqui, assiste, vê o que a gente traz de ideia, para que você consiga criar os seus títulos melhores e fazer com que a gente sabe que esse conteúdo que você está produzindo vale a pena ser consumido. Então, capricha nesse título, porque aí sim vai ser sucesso. Então, chegamos ao final de mais um episódio aqui do nosso podcast, a gente chama de Marketing. Toda quinta-feira tem episódio novo aqui no canal, então se inscreve se você não está inscrito, deixa seu curtir. Também acha a gente lá, né, no Instagram, no me chama de MKT. Estamos no LinkedIn, Fernando Del Giudice e Vanessa Alckmin. Você encontrei a gente também, né, esporadicamente no TikTok, outras redes sociais, aí estamos no Spotify também. A gente está aos poucos aí, né, ampliando nosso alcance, mas especialmente aqui no YouTube e no Instagram estamos firmes e fortes, então se você quiser falar lá com a gente, manda uma mensagem pro direct lá no nosso Instagram. Não esqueça da aula do dia 19 de outubro, que se Exato. Este podcast foi uma aula de títulos, que se vocês fizerem metade do que está aqui, vocês vão ter resultados absurdos. Vocês não têm ideia, né, Wanda? O que vai ser essa aula do dia 19, assim? Não tem. O link tá aqui na descrição e também no comentário fixado. Então, no primeiro comentário fixado aqui o link tá. Se inscreve para participar. É gratuito, como a gente bem disse. Vai ser esse momento Zoom ali. Então, o momento não é simplesmente uma aula gratuita, né? A gente vai estar ali com você, junto, te ouvindo. Vamos contar, como a gente disse, alguns segredos, revelar, né? Quando a gente está falando desses grandes nomes que a gente trabalhou. Então, quem são essas pessoas que a gente já trabalhou, o que a gente aprendeu com esses grandes nomes. Já adianto que são grandes nomes de verdade. Se você participar dessa aula, você vai saber. E a gente tem muito o que compartilhar. Então, vem com a gente, participa com a gente no dia 19. E a gente também, né, prezando pela transparência, a gente vai apresentar aí uma condição muito especial para quem quer trabalhar com a gente. Então a gente vai estar lançando um projeto novo aí também, e só quem estiver lá na aula vai ficar sabendo. Então, exato. E vai ter acesso a essa condição ultra mega especial, que nem eu tô acreditando ainda, né, Van? Nem eu tô acreditando que a gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer. Deu a louca. Primeira e única. Deu a louca na Vanessa e na Fernanda. Primeira e única. Mas vamos, então estejam lá dia 19 pra saber, porque olha, sério, tipo, tá imperdível e eu nem, assim, ainda não deu tempo da gente se arrepender.
Dessa Depois ela a vai gente... saber o que é. Por isso que é só a primeira, que é pra gente não... É só a primeira, é só agora. É porque realmente a gente não vai... A gente vai se arrepender se a gente manter, se a gente já definiu que não é só a primeira. Então participa com a gente no dia 19. A gente tem certeza que o que você vai aprender ali é muito rico. E vem conferir qual que é essa condição especial. E ficamos por aqui até a próxima quinta-feira, no próximo episódio aqui do Me Chama de Marketing. Até lá! Até lá!